Boa tarde, tudo bem? Então, continuando sobre a aula de semana passada sobre cadeias alimentares, hoje falaremos sobre o desequilíbrio das cadeias alimentares, página 47. Cada ser vivo que compõe uma cadeia alimentar é essencial para mantê-la em equilíbrio. Existem diversos fatores que podem causar o desequilíbrio em uma cadeia alimentar. Alguns deles são as interferências do ser humano no ambiente, como o desmatamento, a caça e a pesca predatória, o uso inadequado de agrotóxicos, as queimadas. Então, para manter o equilíbrio na cadeia alimentar, lá na página 44, que nós vimos semana passada, que é aqui, as plantas, os pacus comem as plantas, as piranhas comem pacu, o jacaré come as piranhas, assim tem um equilíbrio. O aumento, a diminuição ou a extinção de espécies que compõem um nível de uma cadeia alimentar pode provocar o desequilíbrio dessa cadeia. Então vamos ver o exemplo, está simplificado da página 44, eles colocaram aqui, simplificando. E nós vamos já completar o texto da atividade 1, observando essas imagens aqui. Então vamos lá. A morte de grande quantidade de jacaré provoca o quê? Então aqui em cima tem 2 jacaré e aqui não tem. Então a morte, da quantidade, a morte de grande quantidade de jacaré provoca o quê? O aumento. Quem que o jacaré come? As piranhas. Então, se não tem jacaré, aumenta a quantidade de piranhas. Então, com a morte de 2 jacarés, aumenta a quantidade de piranhas, que são as suas presas. Com o aumento da quantidade de piranhas, ocorre quem? A diminuição da quantidade de quem? Dos pacus. Porque se tem uma grande quantidade de piranhas, elas se alimentam, de acordo com a cadeia alimentar da página 44, as piranhas se alimentam dos pacus. Então, se tem um grande aumento das piranhas, vai ter uma diminuição da quantidade de pacus, porque elas vão se alimentar mais. Página 50. Observe as cadeias alimentares abaixo. Se a população dos seres vivos destacados em cada cadeia diminuir, o que possivelmente acontecerá com os outros? Então vamos lá. Tem cada opção, tem um animal em destaque. Então a gente vai observar esse animal e vamos responder de acordo com ele. Então letra A: planta, lagarta e pássaro. Então, se a população de lagartas diminuir, o que vai acontecer? O pássaro se alimenta da lagarta. Então, se diminuir, vai diminuir a quantidade de alimento para quem? Para os pássaros. E provavelmente ele vai morrer, E aí, com isso, as plantas serão o quê? Menos predadas. Letra B, Porque não vai ter lagarta e aí as plantas vai ter um aumento dessas plantas. Letra B, elas não serão predadas, Letra B, planta, inseto, aranha, lagarto. Então, se a população de aranhas diminuir, vai o quê? Diminuir o quê? A quantidade de alimento para quem? Para o lagarto, que provavelmente ele vai morrer, E acontecendo isso, vai o quê? A quantidade de inseto vai aumentar, porque não vai ter aranha para poder comer o inseto, então vai aumentar o inseto. E vai o quê? E as plantas vão diminuir, porque a grande quantidade de inseto vai ter vai ter pouca planta para poder da quantidade de inseto, Então, se a população de aranhas diminuir, vai diminuir a quantidade de alimentos para o lagarto e a quantidade de insetos vai aumentar e vai diminuir a quantidade de plantas para ele. Letra C, planta aquática, peixe e tubarão. Então, se a população de tubarão diminuir, vai ocorrer um aumento da quantidade de peixe, porque o tubarão se alimenta do peixe, então vai acontecer um aumento da quantidade de peixe e as plantas aquáticas serão mais predadas. Porque vai ter uma grande quantidade de peixe, Então as plantas serão mais predadas. 2. Marque um X na alternativa que não causa desequilíbrio nas cadeias alimentares. Então tem a poluição, causa, a caça predatória, causa, o desequilíbrio, e o reflorestamento não causa. Então, se você, o reflorestamento, ele ajuda.
Número 3. Observe a imagem abaixo e responda às questões. Letra A. Podemos considerar que na imagem temos uma cadeia alimentar? Então, temos a imagem de uma árvore, né, com as folhas, a lagarta na folha e o passarinho comendo a lagarta. Então, essa imagem aqui é uma cadeia alimentar? Tá tendo uma cadeia alimentar, porque a lagarta está se alimentando da planta e o passarinho está se alimentando da lagarta. O pássaro, ele é considerado produtor? O pássaro, ele produz seu próprio alimento? Ele é considerado decompositor? Ele faz a decomposição de alimentos? Ou ele é consumidor? Ele consome os alimentos? Então, ele é o quê? Letra C. O que pode acontecer se aplicarem veneno nessas plantas e morrerem todas as lagartas, né? Então, assim, o que vai acontecer? Vai acontecer um desequilíbrio ecológico, né? Por quê? Porque causando a morte dos pássaros, vai ter uma escassez de alimento. Porque vai colocar veneno nas plantas, as plantas vão morrer, né? E aí vai ter uma escassez de alimento para o pássaro, causando a morte deles, tá? Beijos, até a próxima.